A razão que me traz a esta tribuna na tarde de hoje é a indignação oriunda de mais uma mentira da imprensa. É claro que, quando falo imprensa, não posso de forma alguma generalizá-la, mas uma pequena parcela da imprensa, uma parcela suja, uma parcela desleal, uma parcela tendenciosa, uma parcela covarde. Nesse exemplo, representado pela Gazeta do Povo e também pela RPC. Quero me pronunciar como um gesto de satisfação ao meu eleitor, ao eleitorado paranaense, aos nobres pares que aqui estão, principalmente os novos deputados que chegam à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e que não conhecem esse parlamentar que vos fala. Então eu acredito que devo satisfação a essas pessoas. O jornal Gazeta do Povo, senhor presidente, que muito atentamente presta atenção, na sexta-feira, dia 13 de março, faz a seguinte matéria. Vamos dar um take aqui, por favor. Doações levantam suspeita de que verba da Lava Jato financiou deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com letras garrafais, em destaque. E faz toda a explanação conveniente, escândalo de corrupção, candidatos eleitos para a Assembleia do Paraná receberam doações de campanhas feitas pelos paranaenses investigados no Supremo, numa triangulação envolvendo empresas investigadas. Aí no infográfico, senhor presidente, aquele gráfico, né, consta o nome deste parlamentar, como tendo recebido R$ 2.126. De fato, eu recebi o valor de R$ 2.126 para produção para horário eleitoral, produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, da então candidata, ou da conta de campanha da candidata, eleição 2004, Gleice Hoffmann, governador. Está aqui, ó. Isso tudo está transparente na nossa prestação de contas, tendo em vista que a severidade do Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral, é muito grande, é muito severo. Então está aqui. Ué, então por que indignação, deputado? A indignação é que no final desse infográfico, mentirosamente, covardemente, tendenciosamente, e você vê que a forma genérica em que se coloca todo mundo num mesmo balaio, deputado Nelson Justo. Aqui, no final, consta assim, deputados que não foram localizados. O que é mentira. Todos os dias eu estou em plenário. Um dia antes, ou 2 dias antes, conversava com o representante da Gazeta do Povo, o jornalista Euclides, que muito brilhantemente sempre se faz presente nas sessões plenárias e dá cobertura das sessões plenárias. Como é que podem afirmar que eu não fui localizado? Eu não fui procurado pela Gazeta do Povo para me pronunciar a esse. Deputado, Vossa Excelência tem o horário do seu bloco, por 10 minutos. Eu não fui procurado pela Gazeta do Povo a esse respeito. Então, no mínimo, foi leviano o comentário de que este parlamentar não foi localizado. Então, a minha indignação
se concentra a esse respeito. Porque se tivesse sido conversado comigo, eu teria, não, de fato, está aqui, ó, prestação de contas, legítima, pastor, não, legal, daria na sequência, deputado Adelino, legal, dentro da lei. Talvez o telespectador diga, mas quem mandou Vossa Excelência aceitar essa doação? Porque o candidato ou político A, B ou C está sob investigação. Bom, estão sob investigação agora. Na ocasião não se sabia nada disso. Seria mais ou menos como se você tivesse um veículo, deputado Paranhos, um carro, e você submetesse esse carro a um mecânico e esse mecânico instalasse uma peça de origem duvidosa no seu veículo. E de repente alguém tentasse incriminar você porque a peça do seu veículo, ela tem origem duvidosa. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Querer imputar a esse parlamentar, né, entre aspas, suspeita. Então foi uma atitude covarde da Gazeta do Povo. Ainda nessa esteira, senhores deputados, a RPC, afiliada da Globo, no RPC primeira edição, ancorado pelo jornalista Fernando Parracho, fez o comentário de que eu, enquanto presidente do Conselho de Ética, há 2 dias a produção do jornal tentava falar comigo e não conseguiu. Outra mentira deslavada, deputada Cláudia Pereira. Por quê? Dias atrás, estava eu ainda conversando com a jornalista da RPC, a brilhante Malu Maza. E o que eu disse para ela que não me pronunciaria. E ela, muito respeitosamente, a exemplo do seu colega jornalista Euclides, da Gazeta do Povo, entendeu. E por que eu não me pronunciei a respeito do Conselho de Ética? Porque eu entendo que houve unanimidade na condução do meu nome à presidência do Conselho de Ética, porque eu de forma alguma exploraria isso de uma forma sensacionalista. De forma alguma jogaria para a torcida. Não me pronunciei e não me pronuncio a respeito, porque o Conselho de Ética é um colegiado que é investido de uma posição de magistrado, de juiz. Se eu dou a minha opinião, dá a impressão de que já tendenciosamente eu farei isso ou aquilo. E todos sabem que a posição do presidente é de votar apenas quando as questões levam a um empate. Como o presidente desse poder, ele só vota quando a necessidade do voto de Minerva. Então não me pronunciei. Não me pronunciei porque o Conselho de Ética sequer foi provocado oficialmente. E às vezes certos setores da imprensa querem criar a polêmica, não querem elucidar nada, não querem esclarecer nada, não querem prestar nenhum tipo de informação à sociedade, querem embaraçar, querem constranger. E eu não entro nesse tipo de jogo. Não entro, deputado. Ademar Traiano, presidente desse poder. Então, o jornalismo da RPC mentiu quando afirma que há 2 dias tentaram conversar com esse parlamentar e não conseguiram. É mentira. Salvo, então, a jornalista que eu já mencionei, ela não faça mais parte da Globo. Ou então eles não se conversam. Eles não queriam divulgar que eu fiz jus num direito que me assiste, de não me pronunciar. É um direito que me assiste. Não me pronunciarei até quando o Conselho de Ética for devidamente acionado. Fora isso, deputado D'Artagnan, desculpe, não vou ficar polemizando nem remoendo notícia para vender jornal ou dar audiência. Todo mundo sabe o porquê dessa rixa, desse revanchismo para com esse parlamentar. É porque o Grupo Record, ele faz parte do grupo que eu faço parte. Então, há um revanchismo, há uma rivalidade por consequência da perda do monopólio, que até algum tempo atrás era só da Globo. Por conta de uma audiência que era só da Globo.
Hoje surgiu a Record, eu tenho indiretamente ligação com a Record, todo mundo sabe, por causa do grupo, qual eu sou pastor. Então isso incomoda a perda tanto do monopólio como da audiência. Diga-se de passagem, perder até para o Pica-Pau é óbvio que tem que incomodar. Bom, mas é vergonhosa essas colocações precipitadas e deturpadas no que diz respeito a este parlamentar. Eu sei que a culpa não são atribuídas a esses profissionais da área de jornalismo, nem os aqui citados, a Malu Maza, nem o Euclides, nem o próprio âncora Fernando Parracho. Eu sei como que funciona. O chefe de redação, o chefe do jornalismo, vai na garganta desse profissional e praticamente coage o profissional a ter que escavar uma matéria. Então põe a faca na garganta e fala, você tem que criar uma situação para que ele diga o que não tem que dizer. Então essa é a minha indignação, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Concedo a parte ao deputado Adelino Ribeiro. Enquanto isso eu bebo minha água. Pastor Edson, para mim uma satisfação, até conhecendo a sua seriedade, você como homem público, você não precisa provar para ninguém, o cidadão paranaense, essa seriedade que você tem no seu mandato. Eu também fui acolhido pela ligação do pessoal da Gazeta do Povo essa semana, pedindo sobre doação que o pessoal tinha feito para a minha campanha. Eu falei, não, nenhuma, doação nenhuma. O que eu tive foi 5 cidades, onde a maioria dos vereadores de Formosa do Oeste, os 3 vereadores são do PP, vereadores do partido do deputado Esperafico, aonde ele confeccionou o material, o santinho e os adesivos para os carros. Formosa do Oeste, Quarto Centenário, Alto Piquiri, aonde o deputado Adelino e também o deputado Esperafico tem. E no rodapé da declaração do Esperafico, consta ali o nome do deputado Adelino como uma das pessoas que recebeu doação. Sim, recebi material de campanha para estar. Agora, na minha declaração não tem doação de nenhuma empresa que vem. Eu sou conhecido, pastor, por ser um político de andar muito de a pé, gastar sola de sapato e não gastar dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para gastar, o meu dinheiro, não vou gastar o dinheiro que seja de outras pessoas ilícita, como vem acontecendo. Agora, as pessoas têm de medir bem as palavras, até porque algo tão sério como esse órgão que pronunciou o nome do deputado Adelino tem de ter a mesma humildade do futuramente vir. Recebi algumas mensagens de algumas pessoas falando que meu nome estava envolvido. Eu falei assim, não estou envolvido porque quem conhece as minhas origens sabe que não vou pegar dinheiro sujo de lado nenhum para a minha campanha. Sempre tive isso como homem público, como pessoa, como bom cristão. Espero que as pessoas também medem as palavras quando tocam no nome do deputado Adelino. A forma em que foi levado pela mídia dá a impressão de que houve deslealdade, desonestidade por parte dos parlamentares desse poder. Eu finalizo perguntando, deputados, deputadas, esse meio de comunicação que também vinculou a propaganda dos que foram citados nessa CPI, nessa investigação, eles questionaram a origem dos recursos, porque todos esses, assim como nós parlamentares que recebemos direto e indiretamente a doação, eles questionaram os parlamentares quando deram espaço publicitário, legal de campanha, à origem dos recursos. Bom, então aqui fica o registro da minha indignação. Não me nego falar quando questionado. Agora, me respeitem quando eu afirmo que em determinados momentos não seria correto, enquanto presidente do Conselho de Ética, ficar jogando para a torcida. Muito obrigado, senhor presidente. Para concluir, deputado Pradzic. Muito obrigado, deputadas, deputados, senhoras e senhores, imprensa, telespectadores.